Fala, rapaziada, vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo aqui do Arthur Duval aqui no Shopping Metropolitana aqui, beleza? Vamos ver se teve alguma atrito aqui, alguma discordância aqui na conversação deles aqui. Eu não assisti ainda o vídeo, vou olhar junto com vocês aqui, vamos ver se ali o Rafael teve alguma treta com o Arthur ali, porque ele não gosta muito do Arthur, a gente já sabe disso, beleza? Vamos aqui pro vídeo aqui, já peço aí pra você se inscrever no canal aí. Cúrio Caiado ali, eu também quase dormi, eu entendo o Kassab, mas aí o Renan apareceu pra dar um gás no debate. O Renan tava firme e forte ontem, hein, bicho? Queria saber aí, mamãe falei, Arthur Duval hoje aqui do Missão, aqui do Chupim, cara. Eu quero saber um pouquinho os bastidores, o que você achou, né? Dá uma geral pra gente aí a sua opinião em relação a esse primeiro debate. Cara, debate é uma ciência específica, né? Porque você tem pouco tempo ali para mostrar suas ideias e nesse caso ainda, como tinham poucos adversários e como o tempo era relativamente grande, né? Você tinha 4 minutos para resposta, dava tempo para mais improvisação e para você ficar um pouco mais à vontade. Mas, por exemplo, eu já participei de debate para a prefeitura onde você tinha 45 segundos para dar uma resposta, meu. O jornalista vai te fazer uma pergunta em 45 segundos. Então a gente brinca, né, eu brinco, né, que você tem que ter as caixinhas dos argumentos para cada tema. E aí você coloca, eu costumo até dar essa dica, né, até para quem for falar em público, etc. Numera os elementos que você quer passar, do mais importante pro menos importante, e coloca nos dedos, né? É uma coisa simples, 1, 2, 3, 4, 5, né? Teve uma hora que o Renan foi falar, ele até falou 1, que era de educação, método fônico, 2, autoridade professora. Quando você faz isso, você consegue concatenar as suas ideias de uma forma mais rápida. A gente tava tenso, porque foi o primeiro debate do Renan. A gente falou, cara, será que ele vai ficar nervoso? Será que ele vai travar? No começo ele ficou um pouco nervoso, mas depois ele deslanchou. Não, mas a gente ficou super feliz. Eu vou te falar, cara, eu nem achei que ele... Porque normalmente o Renan, ele começa morno, as coisas depois... Ele é tímido, né? Ele mesmo declarou que ele é tímido, né? E ele foi melhor do que eu imaginei, cara. Já chegou chegando lá. Foi legal pra caramba, gostei muito da participação. Eu também gostei Foi um debate que, poxa, infelizmente, 3 ausências, cara, assim, precisavam estar lá, né? Tanto o Lula, quanto o Flávio, quanto o Zema. Puxa vida, triste não... Qual é a sua opinião? Qual que é a estratégia de cada um deles pra não ir? Bom, cara, vamos lá. O Lula e o Bolsonaro, o Flávio, né, não foram porque são 2 bandidos e sabem que vão ter que ser, né, vão enfrentar ali as acusações de quem tem escândalo do INSS nas costas, quem tem o filho ali envolvido com o escândalo do INSS. No caso do Flávio, os encontros com o Vorcar, os milhões pro aspas, filme, né? Então, esses 2, eles fogem do confronto, porque sabem que quando estão diante do contraditório, fica difícil você conseguir, né, passar pano para si próprio e se defender. Agora, eu achei muito triste também, não sei se vocês viram, o que o Cury fez, né? Eu achei esquisito, pô. O Cury é um cara experiente, um cara mais velho, um cara que passa seriedade, escritor de livros. E ele fez uma coisa meio adolescente. Ele chegou na porta e falou, vou entrar. Não, não vou entrar. Vou entrar, não, não vou entrar. Caramba, meu, como assim, cara? Qual que você acha que era o motivo da dúvida? Isso, sabia? Eu acho que essa atitude. Ele quis dar uma hypada, né? Inclusive o nome dele foi o mais pesquisado no Google Trends nesse momento. Mas eu não acho que foi uma hypada positiva, porque eu acho que passou um certo desrespeito dele para com a imprensa, né? E, pô, você põe o púlpito, você põe o camarim, você põe todo mundo lá, e aí, de repente, o cara fala que não vai. Não, eu vou só dar entrevista coletiva, depois vai embora. Aí depois ele entra numa live com o Marçal, a live flopa. Não dá pra entender nada. Então, assim, eu achei esquisito. Agora, de tudo isso que foi dito aqui, eu acho que até a coisa mais absurda de todas, foi até o que o Renan denunciou lá, que não só o Lula não foi no debate, como ele foi pra uma sabatina na Record, né, pra tentar tirar a audiência do debate. O que, assim, com todo respeito à Record, né, por que vocês fizeram? Vocês estão subservientes ao Lula? Vocês estão a serviço da campanha do Lula? Porque tirar ele de um palco onde ele vai ter o contraditório pra fazer uma sabatina de comadre, né? Foi perguntado pro Lula onde tá o Lulinha? Foi perguntado pro Lula o envolvimento dele com o careca do INSS? Foi perguntado do sítio, do triplex, os clássicos? Não foi. Então, pô, que história é essa? Né? E aí, quero dar os parabéns aos corajosos que foram no debate, tanto o Caiado quanto o Cury, apesar da palhaçada dele, né? Mas apareceu, e pro Renan Santos, que esteve lá também. Muito bem. Bartô, quem quer falar? Bartô? Eu queria só saber também se você tem alguma informação do porquê que o Zema também não foi. Cara, eu acho que o Zema, na verdade, ele tá pra desistir, né?
O Zema, ele fez uma coisa muito triste, que foi construir uma carreira puxando o saco do bolsonarismo. E no momento que ele tentou se diferenciar, o próprio partido dele não o autoriza a fazer isso, né? As pessoas do partido dele não querem pedir voto para ele. As pessoas do Partido Novo querem pedir voto para Flávio Bolsonaro. E ele tá numa posição muito difícil, porque se nem o próprio partido acredita nele, como é que esse cara vai para um debate, né? Enfrentar pessoas habilidosas que vão colocar o contraditório. Então, eu acho que, pro Zema, eu acho que até foi a estratégia acertada. Acho que não tinha que ir mesmo. Acho que tinha que até sair da campanha e fazer outra coisa. Quer perguntar, Rafa? Não, eu posso fazer uma perguntinha? Eu não tenho nenhuma pergunta a fazer ao senhor Arthur Duval. Eu quero Você fazer... rejuvenesceu, hein, meu? Você rejuvenesceu, Ele tá cara. com o cabelinho. Rejuvenesceu. Não sei o que aconteceu, mas você tá mais É o jovem. cabelinho meu cabelo. É o cabelinho. Deixa eu te Tá fazer uma bonitinho, pergunta olha lá. rapidinho. Arthur, a gente vê nessa imagem aí dos debates que desta vez a gente não tem nenhuma figura feminina para competir aí Triste. nas eleições. O que é muito triste, porque eu escuto muito na rua pessoas falando que até se a Michele Bolsonaro estivesse concorrendo, votaria, seria uma opção de primeira, assim. E eu quero saber, na sua opinião, se tivesse alguma figura feminina aí, quem que você colocaria, se você pudesse? Eu colocaria a Amanda Vettorazzo, né? A Amanda Vettorazzo, inclusive, que ela tem idade pra ser presidente. Ela é uma pessoa que... Não sei se vocês viram a última ação da Amanda agora. Tem um bairro aqui, na Vila Mariana, onde virou moda invadir casa, né? E o MST, o MTST, eles saem invadindo casas e eles chegaram ao cúmulo de invadir uma casa onde estava habitando uma senhora de mais de 70 anos. Meu Deus. Eles invadiram a casa dela. Ela foi, eu não lembro agora, ela foi visitar uma família, alguma coisa assim, ficou o dia inteiro fora. Quando ela chega em casa de novo, tinha uma invasão, ou eu não lembro se era do MST ou do MTST, de uma pessoa que simplesmente entrou na casa dela. A Amanda Vettorazzo ficou sabendo, foi lá na porta e falou pra moça: como assim você está invadindo uma casa cuja senhora mora aí? E a mulher ainda teve, isso tá no Instagram da Amanda, ela teve a cara de pau de falar o seguinte: não, eu deixei até ela entrar aqui e pegar as coisas dela se ela quiser, porque Meu agora a Deus. gente tá ocupando. Aí a Amanda falou: não, eu vou te levar presa. E a mulher falou: não, eu não vou ser presa, fica à vontade. E a Amanda prendeu essa moça, né? Então a Amanda tem coragem pra esse tipo de coisa. Eu quero lembrar que a Amanda Vettorazzo, por conta do enfrentamento dela ao crime organizado, às esquerdas, ela teve a sua casa vandalizada, inclusive, ela teve que mudar de casa. Ela sofreu ameaças de morte, ela e a mãe dela, elas moram sozinhas. Ela teve que mudar da casa dela, então eu colocaria a Amanda Vettorazzo. Agora, no tema, de uma forma geral, mulheres na política, eu vou te dizer uma coisa: é uma dificuldade no mundo inteiro. Isso não é uma dificuldade nem do Brasil e nem do nosso tempo. É uma dificuldade do mundo inteiro o envolvimento de mulheres com atividade política, né? Vários antropólogos, vários sociólogos tentam explicar esse fenômeno. Não se sabe por quê, mas de fato a atividade política é uma atividade que, talvez por ser tem muito conflito, e a mulher é uma pessoa mais, ela é um ser humano mais empático, acaba afastando a mulher desse tipo de atividade, né? Infelizmente, como a gente vê, no mundo inteiro há esse déficit de mulheres envolvidas com atividade política. Muito bem. Tem música... E até deve ser chato também, né? Pô, imagina uma mulher se confrontando ali, entendeu? E tem que ir pro confronto. Vamos supor que o Renan estivesse lá com a Michele e ele confrontasse ela sobre o negócio do Bolsonaro, essas coisas. É desconfortável pra ela, né? Porque quem vai confrontar, tipo, o Renan é confortável. Já é natural da nossa natureza de homem, né? E pra mulher, às vezes, não é. Pra ela não tá no confronto. Imagina uma mulher ali no debate e vamos supor que o Renan, ou qualquer outro ali, o Caiado ou o Cury, mas os dois eu acho que não fariam isso. E o Renan confronta ela. Provavelmente o Renan ser preso. Do jeito que tá hoje, é complicado. Entendeu? Então vamos dar uma olhadinha no que foi dito aqui ainda. O Renan, às vezes tem uma postura um pouco forte ali, Sim. um pouco forte demais. E a gente sabe que no meio da política é a negociação que a gente tem que, né, infelizmente, tem que estar bem ali, tem que fazer aquela jogatina, porque senão vira presidente e não consegue fazer nada. Se não tiver um bom passe ali no Congresso, no Senado, enfim, né? Até no meio político, com os líderes da política. Como que você enxerga essa postura um pouco mais agressiva do Renan? Sim. Né? Caso ele seja eleito presidente. Em primeiro lugar, é o seguinte: a gente tem que lembrar que o primeiro debate, né, é o debate onde você precisa chamar muita atenção. O Renan, o maior inimigo do Renan se chama desconhecimento. O Renan se não me engano, ele é o candidato mais desconhecido, mas é o que também tem a melhor taxa de conhece e vota.
né? Então o Renan precisa vencer em primeiro lugar o desconhecimento, que foi uma estratégia que a gente desenhou e ele cumpriu magistralmente lá no debate. Inclusive o Google Trends dele explodiu, né? E a ideia é justamente essa. E nos próximos debates agora que ele chamou atenção, ele vai mostrar inclusive o conteúdo, né, um pouco mais denso, e isso inclusive chama atenção para sabatinas, porque as sabatinas não tem essa de você dar show não, cara. Sabatina, você pega um jornalista sério, como a gente tem visto ao longo desse ano, os caras fazem perguntas tecnicamente desafiadoras e você tem que estar bom para responder, senão abraço. E aí nesse caso, cara, eu acho o seguinte, como infelizmente a gente acha que o Brasil, né, muitas coisas não dá pra fazer por causa do Centrão ou coisa ou outra, a gente se acostumou a encontrar presidentes que se acovardam dizendo que, olha, eu tentei fazer, mas o Centrão não deixou. A verdade é que é o seguinte, cara, os dois candidatos que ganharam as eleições nos últimos anos são os candidatos que tiveram discursos mais fortes e no fim do dia, cara, o Centrão, como belas... Desculpa essa palavra usar, mas como belas prostitutas que são, elas vão de acordo com a onda. Então, se você resolve um problema, se você cria uma onda, se você cria uma tendência, o político do Centrão ele se vê obrigado a seguir essa tendência, né? Dito isso, há de haver negociação com bons nomes que geralmente não se posicionam à esquerda ou à direita, claro, e esses nomes existem. Eles são minorias, mas essas pessoas devem compor o governo e a negociação, claro que faz parte. Dito isso, você não pode ficar entregando o ministério, entregar emenda como hoje se faz, né, a troco de nada, a troco de se manter no poder. Inclusive, se eu puder só me estender aqui, o Renan tem uma proposta muito interessante que se chama Lei de Responsabilidade Gerencial, onde a gente vai trocar os estímulos políticos de fundo partidário, etc., e até de elegibilidade, não pela popularidade, mas por atingimento de metas de índices objetivos. Então, eu vou dar um exemplo para você. Hoje tem muito prefeito de cidade que simplesmente gasta todo o orçamento para contratar shows de, sei lá, de Wesley Safadão. E a população não tem saneamento básico. Absurdo. A lei de responsabilidade gerencial é justamente isso. Você vai ter metas para atingir de saúde, educação, segurança. E aí sim, se você atingir essas metas, você vai ter alguma discricionariedade no seu orçamento para você gastar com outras coisas. Não cumpriu essa meta, você perde fundo eleitoral, você perde fundo partidário. E se você não cumprir de novo, você se torna inelegível, né? Foram mais de 3 anos de pesquisas, mais de 200 pesquisadores para a gente chegar nessa proposta que eu até largo ela para o escrutínio público para alguma pessoa ter alguma crítica, porque eu acho que isso é o que o Brasil precisa nesse momento urgentemente. Perfeito, Arthur. Bartô? Ô, Arthur, o Renan, nessa pegada que ele vem, você acha que ele tá criando um estofo para uma próxima campanha? Ou qual é o objetivo dele nesse exato momento? Olha, uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, a gente não faz nada com estratégia eleitoral. Vamos conquistar voto agora, sei lá, dos motoristas de Uber. Vamos conquistar voto agora das mulheres. Vamos prometer celular. Vamos dar um Vale Gás para pegar o voto mais pobre. A gente fala a verdade, doa quem doer, perca ou ganhe votos. Então, se perguntar eleitoralmente qual é a estratégia, é falar a verdade e eventualmente perder voto por causa disso. Agora, uma coisa que a gente mostrou já ao longo desses anos é que a gente atinge nossos objetivos. O fato da gente ter conseguido um partido, da gente conseguir um candidato à presidência, que não tem fundo eleitoral, não tem fundo partidário, não tem tempo de TV, e a gente não tem que ficar batendo na porta de nenhum vagabundo do Centrão, nenhum cacique partidário para ter as nossas candidaturas, mostra o que a gente é capaz de fazer. Então, você vai dizer o seguinte, o Renan, ele tá prospectando o quê? Uma próxima eleição? Não, a gente tá prospectando essa. É difícil ir para o segundo turno, é um desafio. E se não der, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Porque se a gente for pra guerra já pensando em perder, cara, aí a gente tá com a mentalidade errada. Quer perguntar, Camila? É isso mesmo. Quer? Quero saber o seu candidato agora pra presidência, porque você tem um passado político aí que já começou gostando do Bolsonaro e tal. Hoje em dia você não gosta, mas o que o seu candidato tem de diferencial entre Lula e Flávio Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, ele nunca roubou nada de ninguém, né? Enquanto o Lula, e eu posso falar isso tranquilamente, ele é um ladrão, né? Ele está envolvido nos... Não pra Rafa. Desculpa. Eu não posso falar isso na rádio, desculpa. Não, vai. Perdão, Ele concorda, isso não é a opinião da Metropolitana nem do programa, é a minha opinião. Ela perguntou se era pra colar o break, eu falei que não pra voltar. Tá, segura pra mim então, porque a Sorry. bronca é comigo, tá?
O Lula é ladrão, vou repetir aqui. Boa. E o Flávio Bolsonaro é outro. Dito isso, cara, eu gostaria que as pessoas entendessem que o Renan, a despeito de ser um cara corajoso, que foi lá e juntou um grupo de pessoas e fala sempre o que é certo, independentemente da popularidade que vai gerar, o Renan criou um livro de propostas chamado Livro Amarelo. Como eu falei, são mais de 3 anos de pesquisa, mais de 200 pesquisadores, e o livro ficou com mais de 400 páginas. O TSE recusou o nosso livro porque ele era extenso demais para ser plano de governo. A gente então resumiu, e essa versão você pode, inclusive, adquirir ela, é no livroamarelo.com.br, e lá você vai ver o resumo de todas as propostas que a gente tem para todas as áreas do Brasil. Né? Então, às vezes a gente tem um tempo muito curto pra falar, tá, o que você pensa pra educação, tá tudo escrito lá. E novamente, é uma coisa muito corajosa, porque a gente escreve a proposta e coloca ela pro escrutínio público, né? Olha, a gente tem essa, o que você acha? Putz, cara, eu acho que aqui tá bom, acho que aqui não tá bom, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali. Eu acho que essa é a forma mais nobre de se fazer política, é a forma que o Brasil mais precisa hoje. Ô Arthur, mas tirando essa parte de propostas, tudo, você sabe que o povo, cara, o povo às vezes não adianta você jogar propostas assim que o povo já tem seus ídolos, é muito complicado, né? Como que o Renan, ele poderia se tornar um Collor, não um Collor no sentido do que o Collor fez da política, mas do Collor que... O azarão que chegou lá. O azarão Da novidade, que chegou lá, venceu o Brizola, venceu o Maluf, venceu o Lula, né? E era um caçador de corrupto na época, né? Exatamente. Caçador de Marajás. Como que o Renan, ele conseguiria furar essa bolha polarizada hoje com Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva? Eu vou te dizer uma coisa. Primeiro que a maior parte das pessoas está cansada dessa polarização entre Flávio e Lula. A maior parte dos eleitores do Lula votam no Lula porque não querem votar no Flávio. E a maior parte dos eleitores do Flávio votam no Flávio porque não querem votar no Lula. Ou seja, existe um campo gigantesco para se crescer ali. Como que a gente vai fazer para chegar lá? A gente conta com o nosso replicador. Diferentemente da 99% dos políticos, que eles focam na parte mais externa, né, da camada mais externa da cebola. Então eu vou falar uma coisa que não vai magoar ninguém. Eu vou falar o que é bonitinho, eu vou falar alguma coisa genérica, vou falar que eu amo as pessoas e que eu quero trabalhar pelo povo. A gente nunca fez isso. A gente solidificou uma base de pessoas que entende exatamente o que a gente está fazendo, né? E a gente simplesmente falou, vamos falar a verdade, e isso, por incrível que pareça, tem dado certo, né? A gente sempre gosta de dar o exemplo, por exemplo, do Alexandre o Grande na Macedônia, que ele era o desacreditado. E foi ele que dominou a Pérsia. Aqui, trazendo para a política contemporânea, você tem o próprio caso do Zema. O Zema era um azarão em Minas Gerais e ele ganhou a eleição, né? São inúmeros exemplos de pessoas que muitas vezes estavam atrás nas pesquisas e de repente surpreenderam. A mudança, ela é não linear. Isso é uma coisa importante de dizer, né? As mudanças na nossa vida, e não só na política, na nossa vida as mudanças são não lineares. Quando as coisas dão errado, elas começam a dar tudo errado de uma vez. Quando as coisas dão certo, elas dão tudo certo de uma vez. Verdade. Então as mudanças são exponenciais e a gente aposta nisso para chegar lá. Boa, boa. Muito bem. Perguntar pro Arthur o seguinte, esse discurso do Renan, que é um discurso que a gente percebe que ele tem um fundo de verdade, que ele diz um monte de verdade, que ele joga na cara das pessoas aquilo que as pessoas querem ou não ouvir. O que você acha que as pessoas pensam quando escutam o Renan? Eu acho que depende. Vou dar um exemplo para você. Quem, por exemplo, é um público mais velho que assistiu o debate ontem, talvez tenha... O cara prendeu atenção, porque a retenção ela é clara, né? Mas talvez ele não tenha se encantado, porque o Renan, ele parece um cara muito agressivo. Só que o que vai acontecer? Essa pessoa, geralmente mais velha, que assiste a TV e tá acostumada com uma forma mais branda de se falar em debates, ela vai ouvir o neto dela falar, pô, esse Renan é um cara legal. De repente ela vai ver o coleguinha do neto dela falando que o Renan é um cara legal. E de repente, é isso que acontece geralmente nas democracias. Geralmente o homem jovem é o cara mais chato dentro de casa, que fica brigando e fica enchendo o saco por causa de política. Por isso que eu te amo, você que faz isso, cara. Faça mais isso. O Brasil hoje só saiu da não discussão política dos anos 90 e se tornou um país que fala de política, que entende o que é um STF, por conta de você, cara. Tá? Então esse cara geralmente vai, através da persistência, fazendo com que essas pessoas busquem ouvir o que o Renan tá dizendo, seja num corte de Instagram, seja numa sabatina do Jornal Nacional, que ele vai ter agora quarta-feira. E aí, quando você ouve o Renan, é
inevitável você entender a densidade da inteligência e daquilo que está sendo proposto. Então é muito simples, porque a ideia é você chamar atenção e a partir desse gatilho de atenção a pessoa abrir aquela caixa para ver o que tem dentro. E como a gente confia muito no nosso conteúdo, eu tenho certeza absoluta que o fator de conversão nosso até a eleição vai ser surpreendente. Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta para você, Arthur, em relação a, mais uma vez, em relação à ausência do Lula Eu tenho uma pergunta boa também. e do Flávio. Foi o primeiro debate só que eles não vão, ou eles não vão em nenhum dos debates? É isso que eu não entendi ainda direito, porque eu tô meio fora. Olha, aqui. eu acho que a campanha deles vai fazer agora uma gestão de danos, né? Porque você tem um dano de não ir ao debate e os outros candidatos serem perguntados, terem a exposição em horário nobre da televisão aberta, né? Que é uma coisa muito valiosa. E eles vão fazer a conta do dano deles irem e se exporem, né? Como eu falei, ao contraditório de pessoas atacando principalmente escândalos de corrupção de ambos candidatos. Eu, sinceramente, cara, acho que cabe ao eleitor entender se o seu candidato, ele não vai no debate, ele fica depois dando desculpinha, não vou porque, o Lula não foi. Cara. Se você tem o que dizer, se você tem algo a apresentar, você tem que estar lá no debate. Você não é obrigado a votar? Você não é obrigado a justificar se você não votou? Né? Por que o cara, quando ele é candidato, a gente é obrigado a pagar um imposto para pagar fundo eleitoral para esses caras fazerem propaganda e eles não são obrigados a ir num debate expor as suas propostas diante do contraditório? Então, eu acho que no final das contas, cara, as campanhas vão ver agora qual foi o resultado deles não terem ido, o que para mim foi muito negativo, e vão tentar mitigar os danos de não irem nos próximos. Dito isso, cara, eu acho que eles não vão. Porque eu acho que, no final das contas, cara, deve ser muito ruim pra um Lula da vida, né? Ver qualquer um dos outros candidatos, olhar pra ele e falar assim: Lula, responda objetivamente. O teu filho está ou não está envolvido com o escândalo do INSS? O Lula vai falar o quê? Que não tá? É muita cara de pau, porque as evidências estão todas ali. E não é só isso, né? Que se fosse só isso, tava bom, né? Não, exatamente, são várias coisas. Mas Eu, o Lula tem um discurso já pronto para isso, que ele fala o seguinte: todos devem ser investigados. Isso. Se ele tiver que pagar, ele vai ter que pagar. Vai ter que ser investigado. Então ele já tá com esse discurso pronto. Mas primeiro que é muito feio o cara chegar em rede nacional e ter que falar isso do próprio filho. Segundo que as atitudes dele não mostram isso. A gente acabou de ver uma reunião que ele teve com um advogado que durou mais de 4 horas, o advogado do caso do próprio filho. Como assim? O presidente da República tendo, né? E mais do que isso, como é que pode aquela Roberta Lusinger, né, ficar pagando viagens de luxo pro filho do Lula, né, na Noruega? A troco do quê? A troco de lobby para vender canabidiol aqui no Brasil? Depois vazaram mensagens deles falando que o futuro é a Suíça. Depois vazaram mensagens dele negociando as vacinas, que agora eu não lembro exatamente qual era a vacina. E no mesmo período em que ela fala, a vacina tá em tal estágio, sai um relatório falando que a vacina estava exatamente naquele estágio quando ela mandou a mensagem. Ou seja, uma conexão direta entre o orçamento público direcionado para a saúde e os interesses privados de uma empresária aqui no Brasil, né? Então fica muito feio pro Lula em um debate como esse. Aí ele foge e se esconde através de compra de votos, que é isso que ele faz com esses programas sociais, né? E eu espero que as pessoas acordem para isso. Sabe, gente, há quantos anos a gente não tá sob a gestão do PT e a gente tá vendo o país ficar cada vez pior? Você vai no mercado, você compra mais coisa ou menos coisa? É uma coisa tão simples de perceber, bicho. Sabe, pelo amor de Deus, não é um vale gás que vai fazer você ficar rico. Não é um subsídio na conta de energia que vai fazer a conta de energia ficar mais cara, que vai fazer agora você achar que você tá num país melhor, cara. Sabe? Pelo amor de Deus, gente, é só Posso acordar. emendar a pergunta? Eu vou ter que chamar um break. Chama. Vou ter que chamar e você emenda. Quero saber sua sincera opinião, porque você não tá nem de um lado e nem do outro, né? Mas eu quero saber, a ausência dos grandes, na sua opinião, tornou o debate mais fraco ou deu mais oportunidade para aqueles que não estão sendo muito vistos? Eu acho que tornou o debate mais fraco, tá? Mas mesmo assim não foi fraco como as pessoas imaginavam. Só na rede da Bandeirantes deu mais de 500 mil pessoas simultaneamente assistindo. As redes hoje foram somente pautadas pelo debate, né? O próprio Augusto Cury, que as pessoas quase não conheciam, passaram a conhecer ainda mais. As pessoas, eu digo assim, não conheciam Augusto Cury como candidato. Nem né? Ele era uma pessoa imaginava muito que ele existia, exatamente. As pessoas conheciam o autor Augusto Cury, mas não lembravam o rosto dele, a voz dele, e de repente viram ele no debate. O Renan Santos nem se diz, né? Ele explodiu nas redes sociais, lembrando que o TSE restringiu a rede de todos os candidatos,
nessa eleição, né? Por exemplo, se você vai pesquisar um candidato, seja de qual for, se você não colocar o arroba dele completo, ele sequer aparece no mecanismo de busca, né? E o Renan, eu não vou lembrar agora, mas o Renan, se não me engano, ele ganhou mais de 20 mil seguidores só no período do debate. Então, eu acho que sim, foi mais fraco do que se os dois tivessem ido, mas ainda assim não impediu do debate ter sido um canhão de comunicação para as pessoas que estavam interessadas na eleição. Agora eu vi uns vídeos do Renan falando, olha, o TSE acabou de repugnar minha candidatura, não sei o que, aí volta atrás. A gente tá meio Do perdido. Renan, você tá falando? Do Renan, não teve alguma coisa nesse sentido? Que teve. Esse vídeo, na verdade, foi uma ironia. Ele brincou. Ah, então era uma brincadeira. Porque- Ele na rua, assim, falando. eu Ele vi tava em muito frente esse a algum vídeo. lugar, assim. eu vi. Mas faz tempo. Eu acho que, se não me engano, então, a brincadeira era. Ele tem que tomar cuidado, porque pegaram um corte disso e fizeram de uma Mas maneira. Né? Gente, assim, É 1 em 1 milhão. Eu vou dizer pra vocês quem faz isso, tá? Os bolsonaristas fazem isso há muitos anos já. verdade. Eles que propagam Mas, fake ó, news. eu vou dar um exemplo pra você. Ai. Uma vez eu fiz uma Mamadeira de live. piroca. Uma vez eu fiz uma live explicando como é que você fazia pra identificar se o combustível do seu carro estava adulterado. Você pega a gasolina, você põe água nela e vê a proporção de álcool que ela tirou da gasolina. Sim. Ou você pega o etanol e vê se o seu carro, a gente fala, ele está mijando pelo escapamento, significa que o cara colocou água no etanol. Aí um bolsonarista cortou esse trecho da minha live como se eu estivesse ensinando os donos de posto a adulterar combustível. A canalice é gigantesca. E aí eu vou te falar, esse tipo de gente que acredita nesse tipo de coisa, a gente nem quer o voto. Esse doidinho que tá pedindo intervenção alienígena, esse doidinho que se pendura em caminhão, esse cara é um caso perdido. Esse cara não tem o que fazer, meu irmão. Esse cara Melhor aí do que não isso tem é jeito. vender ovo de dinossauro. Essa é a do dia. Maravilhosa. Ó, vocês querem mais? O Flávio esteve agora com o apóstolo Valdemiro, com todo respeito às pessoas que têm a sua fé religiosa no apóstolo Valdemiro. Mas o apóstolo Valdemiro, ele estava vendendo feijão a R$1.000 que curava o Covid, gente. Ah, eu lembro disso. Como é que pode um cara fazer isso? Assim, então, por favor, gente, abram os olhos, sabe? O cara que te vende um feijão de R$1.000 que cura o Covid, ele está claramente te enganando, entendeu? E aí ele se apoia na fé, ele se apoia, né, na fé das pessoas, na boa fé das pessoas pra te enganar. Isso é horroroso. Eu vou dar outro exemplo. O Renan foi lá no púlpito do Lula e ficou chamando ele de ladrão. Eu vi. Aí um cara fez um vídeo falando que era uma mensagem subliminar para as pessoas votarem no Lula. Então, assim, quando o cara é maluco, quando o cara é full, a gente brinca que quando ele é full retarded, né? Você nem vai atrás desse cara. Deixa ele sendo doidinho lá. Você não tem muito o que fazer com essa pessoa. Ali vocês estão brigando ali, o Renan tá brigando pelos indecisos, né? Exatamente, Essa que exatamente. porque... Agora, me diz uma coisa, vamos falar de matemática aqui, o Arthur. A esquerda concentrou toda a sua energia no Lula, né? Então é o Lula, todo mundo de esquerda minou pro Lula ali. Direita, você tem vários candidatos. Você tem o Flávio, você tem o Zema, você tem o Caiado, você tem o Renan, né? Sim. Enfim. Como as pessoas, às vezes eu percebo que elas têm medo de tentar votar ou no Renan, ou no Caiado, ou no Zema e o Lula ganhar no primeiro turno. Como que você enxerga essa matemática aí? Primeiro que é o seguinte, se o Lula é o único candidato da esquerda, é impossível tirá-lo, né, da vitória caso ele tenha 50% mais um das pessoas, mas ele não tem. Porque se você tivesse ou se tivesse 1.000 candidatos à direita e o Lula tivesse 50% mais um, independentemente da quantidade de candidatos que você tem à direita, o Lula tecnicamente já venceria, mas ele não vai vencer, gente. O Lula não está com essa bola toda. Eu tô falando porque eu rodo o Brasil, tá? O Lula não está com essa bola toda. Ele ainda é o favorito, porque a oposição hoje, atual, é muito fraca, mas ele não está com essa bola toda. O sentimento antipetista é gigantesco no Brasil. E digo mais, a maior parte das pessoas não é nem de direita nem de esquerda. As pessoas, tecnicamente, não ligam muito para essas coisas. As pessoas são muito mais pragmáticas ou elas são muito pouco interessadas em política, certo? Então, o que acontece hoje é o seguinte: a esquerda, de forma completamente autoritária, tem até um áudio vazado, se não me engano, do Glenn Greenwald, falando que é o seguinte: olha, na esquerda ninguém se cria se não passa antes no apartamento do Caetano Veloso. O que ele está querendo dizer ali? Existe uma hierarquia muito clara na esquerda. E para você chegar lá, você precisa pagar o pedágio ideológico para determinadas pessoas. Essas pessoas estão todas abaixo do Lula e algumas delas estão abaixo de figuras midiáticas, como, por exemplo, o próprio Caetano Veloso. Então, quando você vê toda essa turma, o Wagner Moura, o próprio Caetano Veloso, toda essa galera que vai pagando esse pedágio para a esquerda, não é uma coisa espontânea.
É um direcionamento que se dá de forma hierárquica e essas pessoas obedecem. Eu acho que até pela própria natureza da direita, que não gosta de acúmulo de poder, é natural que a gente não seja assim. Inclusive eu faço até um elogio, que é raro, tá? Eu faço um elogio aos outros candidatos de direita, que a despeito da tentativa do bolsonarismo ser unânime na direita, falaram, não, eu não me sinto representado pelo Flávio Bolsonaro. E as pessoas têm todo o direito de buscar sua candidatura e falar, olha, eu tenho outro pensamento, eu não concordo, eu quero aqui fazer outra coisa. Na esquerda eles se acovardaram. Eu posso até dar 2 exemplos bem práticos para você. Número 1, a Marina Silva, em 2010, quando ela tinha 11% das intenções de voto, que era muito voto na época, ela foi xingada pelo Lula com uma pessoa que queria que as pessoas passassem fome. O Lula xingou, depois ela se ajoelhou pro Lula. Outra foi a Simone Tebet. Dou até um terceiro exemplo, o próprio Ciro Gomes. O Ciro Gomes chamou o Lula de corrupto, depois em 2022 foi lá falar que tudo bem, contra o fascismo, vou votar na esquerda. Pelo amor de Deus, cara. Isso é falta de brio. Isso são homens de papelão. Não, a gente tem que ser forte naquilo que a gente acredita, independentemente do tamanho da maré. Bartolzinho. Eu ouvi um negócio sobre o voto coligado e o voto distrital. Isso é uma coisa que, na verdade, no fundo, é a mesma coisa ou não? Não, na verdade é o seguinte, o voto coligado é quando você tem uma chapa de um partido se coligando com a chapa de outro partido. Antes era permitido a coligação na proporcional. Então, eu poderia votar não só no majoritário, prefeito, governador ou presidente, coligado vários partidos, mas eu poderia votar, inclusive, na coligação dos proporcionais, ou seja, dos deputados e nas eleições municipais dos vereadores. Hoje se proibiu isso, você só pode coligar para majoritária. Então, eu vou dar um exemplo do Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, ele está coligado com o partido do Kassab. Só para majoritária. Os deputados, cada um vai fazer o seu. Cada um corre por si. Exatamente. O voto distrital é outra coisa. O voto distrital, você divide o país em distritos e toda eleição é uma eleição majoritária. Você vai ser um deputado daquele distrito. É como se você fosse um pequeno subprefeito de um distrito específico. A vantagem desse voto é que se você faz uma cagada, você pode dar o voto de desconfiança e tirar esse cara do cargo. Ok. A desvantagem desse voto é que discursos minoritários nunca ganham eleição. Então, vou dar um exemplo para você. Independente de você concordar ou discordar, vamos supor que você tenha, por exemplo, uma pauta que seja minoritária, como por exemplo, da pessoa trans. Essa pauta das pessoas trans é uma pauta minoritária em qualquer região. Essa pessoa jamais ganharia uma eleição. Então você não teria nenhuma representatividade de nenhuma minoria. Algumas pessoas dizem que o voto ideal seria o distrital misto, onde parte dos deputados seriam distritais, parte dos deputados seriam proporcionais. A minha opinião é o seguinte, sinceramente, hoje esse não é o problema. O problema é que a qualidade do voto no Brasil é muito ruim. As pessoas votam de acordo com os piores estímulos possíveis. As pessoas votam porque ganharam Bolsa Família, porque ganharam Vale Gás, porque ganharam uma cesta básica. Então, se for distrital, se for proporcional, não adianta. Só se melhora a qualidade do voto melhorando, como a lei de responsabilidade gerencial quer fazer, a educação das pessoas. Eu vou falar uma coisa, quando você cria classe média no lugar, você começa a criar pensamento crítico. Todo mundo mete o pau na classe média, que a classe média... Não, a classe média é quem começa a ter pensamento crítico no Brasil. Você quer melhor, muita gente, inclusive, de forma xenófoba, fala, o Nordeste vota mal demais. Você quer que o Nordeste vote bem? Então, faz o seguinte, industrializa o Nordeste. Porque aí você cria a classe média e a classe média geralmente vota muito melhor do que aquela pessoa que vota por causa de um auxílio. Então é muito menos sobre o tipo de votação que você tem e muito mais sobre a qualidade do voto e como as pessoas estão votando. Muito bem. Arthur, eu queria saber um pouquinho dos bastidores lá da Band, debate? o que você viu ali, que não foi falado ainda, se você viu algum... Bom, que o Kassab estava dormindo, realmente dormiu mesmo, Dormiu, né? deu uma bela dormida, tá? Deu uma bela dormida, né? O que mais que você viu assim, que você chamou sua atenção? Cara, uma coisa que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, as pessoas acham que nos bastidores os políticos estão lá se matando. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Eles se amam, né? As pessoas se cumprimentam, as pessoas se veem ali. Agora eu vou te contar algumas coisas que aconteceram de fato. Quando o Renan chegou, e o Renan era o candidato mais chamativo dessa eleição, a imprensa fez algumas perguntas e um outro... Por exemplo, uma jornalista tentou fazer uma pergunta, dar uma lacrada no Renan, que foi meio ridícula. Ela falou assim, você não acha que você chamar os seus adversários de cadela é um xingamento machista? Meu Deus. Gente, assim, o que tem a ver, né, cara? Aí o Renan deu qualquer Descansa, resposta. militante. Exatamente. Aí o Renan deu alguma resposta inteligente, que eu não lembro qual que foi, mas bem curta. Aí a jornalista falou assim... Sabe, isso mostra um despreparo da própria jornalista nesse caso. Vou dar outro exemplo.
Por exemplo, quando o Cury falou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, cara, a imprensa inteira ficou muito pistola com ele e não se sabia. Tira o púlpito, não tira, muda as regras, não muda, ninguém sabe o que vai fazer. Sim. Né? Isso foi outra coisa de bastidor interessante. Outra coisa também que aconteceu, isso tá no meu vídeo que eu soltei hoje. Quando a gente chegou no debate da Band, tinha uma galera com bandeira. A gente falou, bom, quem que será que é? Será que é do Flávio, do Lula, do Renan, do próprio Caiado, às vezes? Ou até do Zema? Era do Cury, cara. E era claramente pessoas pagas. Eu até baixei o vídeo do cara e falei, fala das propostas do Cury aí. Os caras, Cury. Tem essa curiosidade também, né? Ai, meu Deus, que Deu o vergonha. Marçal nisso tudo. Cara, o Marçal foi lá tentar causar. Ai. Fez uma live flopada, ridícula. Ai, Marçal. Né? Ele achou que ele fosse fazer e acontecer. Ninguém ligou pro Marçal ali. Ele próprio percebeu, né? Encerrou a live antes do previsto e tá aí, né? Fingindo que o sistema tá perseguindo ele, quando na verdade, né? Enfim, ele tá inelegível pelos motivos mais justos possíveis. Eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta que você não vai gostar, porque Fica à vontade, eu gosto dessas. você tá tipo Renan, obviamente, pô. Mas eu vou fazer uma pergunta que você não vai gostar, mas eu vou fazer. Caso o Renan não vá pro segundo turno, vá o Lula e o Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro. Geralmente vai vir apoiadores. Ah, eu apoio o Lula, eu apoio o Bolsonaro. Quem que o Renan vai apoiar? Vou te falar uma coisa, cara. Eu tenho certeza que ambos os lados pagarão milhões pelo nosso apoio. E milhões eu não tô brincando, não. Tô falando milhões eu acho, mesmo. Porque o Renan tá numa posição boa. Claro, eu não voto em ladrão. Então, cara, faz o que você quiser. Vota em quem você quiser. Eu não voto em ladrão. Eu vou te falar a minha filosofia. E você vê se condiz com o que você tá falando. Se uma pessoa entrar na minha casa e me rouba, se ela tá vestida de ladrão ou se ela tá vestida de polícia, ela é ladrão do mesmo jeito. Sim. É a mesma coisa. O que o Flávio Bolsonaro fez com o Brasil por conta da sua rachadinha, ele destruiu o combate à corrupção. Né? Ele se juntou com o Vorcaro, que é o mesmo cara que comprou a República inteira, inclusive os amigos do PT. O que esse cara fez nada mais é do que o Lula faz, só que vestido de direita. Então eu não vou votar nesse cara. Eu não vou votar em ladrão. As pessoas tentam me pressionar. Não, cara, mas não existe essa diferença entre direita e esquerda quando se trata de Lula e Bolsonaro. Você está falando das mesmas pessoas, só estão vestidas de formas diferentes. Então, eu me recuso a achar que o Brasil vai ser limitado a só essas duas opções. Uhum. E se for Lula e Flávio pro segundo turno, eu vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo nos últimos 10 anos. Eu vou continuar brigando pelo certo. Falando que ladrão é ladrão. Se o cara te roubou, não importa se foi com a mão direita ou foi com a mão esquerda. O cara te roubou, ele é ladrão. Ponto final. Boa. Boa. Quem quer perguntar? Quer fazer? Puedo? Pode. Puedo. Eu quero saber sua opinião sincera. O bolsonarismo consegue sobreviver sem Jair Messias Bolsonaro? Eu acho que não, e digo mais. Eu acho que hoje o descendente direto do bolsonarismo não é nem a própria família, é o Nicolas Ferreira. Eu acho que essas pessoas já estão percebendo o que está acontecendo. Hoje já existe essa guerra, tá? Existe essa guerra entre o Nicolas e a família Bolsonaro. Só não vê quem não quer. E o Nicolas vai sorrir de orelha a orelha se o Flávio Bolsonaro perder a eleição. Porque isso significa o fim do espólio bolsonarista indo pra corte. Né, para quem tem o sobrenome real chamado Bolsonaro. Então, eu vou te falar uma coisa. Aquele vídeo da Michelle, em que ela vai lá e briga com o Flávio, etc. Esse vídeo foi coordenado pelo Nicolas. O Nicolas já está montando o movimento dele. Isso a gente já está falando há muito tempo. Não precisa acreditar em mim. O tempo vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Vocês podem ter certeza absoluta que o Flávio perdendo essa eleição, o Bolsonaro vai se enfraquecer demais e você vai ver o Nicolas começando a mostrar as diferenças dele para os filhos. Né? O que para mim é a coisa mais falsa que você pode fazer. Porque se eu sou contra você, que eu seja contra você. Olha, eu tô aqui, eu sou contra ela. E beleza, e tá tudo certo. Faz um roteiro, Exato. né? A pior coisa que eu posso fazer é fingir que eu sou a favor de você, fingir que eu tô aqui, sou Pra teu te amigo, pra te ajudar. ajudar, e na verdade eu tô te empurrando na fogueira. Que absurdo. Isso é a pior coisa que um ser humano pode fazer. O traidor é pior do que o inimigo declarado. Muito bem. Posso Pera aí, emendar? não, Ah, tá, não. desculpa. Não, por causa... E rapaziada, essa aí foi a participação aí, né, do Arthur Duval aí no Chupim Metropolitano aqui, deixando os créditos pra ele aí na descrição aí, eu vou deixar o vídeo completo também pra vocês assistirem lá, beleza? Já peço pra vocês se inscreverem no canal e deixem os comentários de vocês também a respeito aí do Arthur. E é sempre de boa ali, o Rafael, você viu que o Rafael não fez nenhum tipo de pergunta, porque o cara não gosta do Arthur e ele é bolsonarista assumido, né? Dá pra perceber, você viu ali que teve lances da câmera que foi pra ele tava lá. No meu ponto de vista, eu achei que ele tava fazendo aqueles deboches para o Arthur olhar e o Arthur acabar perguntando, mas o Arthur fez certo e acabou foi ignorando ele ali, beleza? Se inscreve aí no canal aí, valeu.